Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma tarde de atividades? Então vamos ali, vamos para ciências agora falar sobre sentidos lá na página 24. Prof, sentidos, são sentidos? Sentidos são os 5 órgãos do sentido: a visão, o olfato, gustação, audição e tato. Isso vocês já conhecem, já faz muito tempo, nós cantávamos musiquinhas quando... Vocês cantavam musiquinhas quando vocês eram crianças, né? Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar, completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Então, essa musiquinha é a primeira musiquinha lá quando vocês eram crianças que já fala dos sentidos, tá? Então vocês já conhecem desde pequenininhos essas nomenclaturas dos sentidos, tá? Do que para cada um basicamente serve. Agora aqui vai ter uma explicaçãozinha para vocês, bem detalhadinha ali na apostila, sobre como eles funcionam, tá? Então vocês vão ver ali na página 25, na página 24 e na página 25 as explicações. Visualmente vai ter ali o desenho de como cada um funciona no nosso organismo, como cada um recebe e trata esse sentido para entregar para o nosso sistema nervoso ali, para o nosso organismo, as respostas, tá? Então vocês vão ver aqui que eles recebem os olhos, o nariz, a língua, a pele, as orelhas, tem os nervos que recebem e levam esses sinais até as regiões específicas do cérebro para enviar as respostas do que é. Como assim, prof? Aquilo que eu não falei na última aula, né? Porque não foi no vídeo, tá? Os nossos olhos, eles fazem o quê? Vocês devem ter lido ali na apostila. O olho, ele... tá olhando o meu celular, mas ele não tá literalmente olhando o meu celular. Ele tá enviando uma imagem para o meu cérebro, tá? Através do globo ali e tal, ou do globo ocular, ele envia para o meu cérebro essa mensagem. O meu cérebro procura no banco de dados dele o que é aquele negócio que tá lá, que ela usa para fazer isso. É um celular. Pá, ele devolve para o meu olho em, assim, milésimos de segundo a imagem do que eu preciso estar vendo, do que eu estou vendo, tá? Então, vocês vão ver ali fazendo. Então, quando ele faz isso, nosso corpo reage da forma como ele precisa naquele determinado momento, tá bom? Então, vocês vão ver ali a visão, vai ter bem explicadinho aquilo que a Pro falou, do que o olho vê, do que o olho recebe, de como ele recebe, que ele recebe invertido. Já viram isso? Que ele recebe lá atrás a imagem invertida. Então, é muito interessante. O olfato, o que é o olfato? Também vai ter aqui, ó, as partes que compõem o nosso olfato: a cavidade nasal, as narinas, a boca, sim, vocês às vezes não respiram pela boca, o nervo olfatório, os sensores olfatórios. Então, nós respiramos. Às vezes nós puxamos assim o ar pelo nariz, sentimos um cheiro agradável de comida boa, um cheiro agradável de uma flor, os cheiros desagradáveis. Então, ali é o nosso olfato. Então, tem coisas que a gente fica... cheirei... Nossa, mas esse cheiro eu conheço. Então, Então, você fica assim, cheirando até se lembrar do que é. Por quê? Porque o nosso cérebro tem guardado, armazenado todos os cheirinhos. Então, às vezes, demora um pouquinho para o nosso cérebro identificar que cheiro é aquele que a gente tem certeza que sabe, já sentiu antes, tá? A gustação. Então, ali, a gustação é para sentir os sabores. Então, esse sentido e o olfato, vocês vão ver que destacado ali, que eles estão interligados. Por quê? Porque nós sentimos o cheiro do alimento e automaticamente nós já sentimos o gosto, porque fica aquilo armazenado no nosso cérebro. Vocês já perceberam que às vezes a gente, nossa, chega a sentir o gosto, a gente vê uma coisa assim, sente o cheiro de um cachorro quente, passa na frente de uma pizzaria, a gente chega a sentir o gosto da pizza na boca, porque são 2 órgãos que estão interligados. Então vocês vão ver aqui
essa explicaçãozinha aqui, tá? E aí a audição, que é responsável por tudo que nós ouvimos. Então aqui também vai ter os ossículos, membranas, a membrana timpânica, os nervos auditivos, a cóclea, que são quem recebe as nossas as ondas sonoras emitidas de fora, tá? Então vocês vão ver bem certinho a explicaçãozinha ali. E o tato. O tato são o quê? São as nossas mãos, onde nós tocamos, né? Então vocês vão perceber ali o desenho das células sensitivas que respondem ao nosso tato. Que nós passamos a mão numa folha e sentimos que é uma folha, uma coisa gelada. Nós pegamos em uma coisa mais áspera, no cabelo, nós conseguimos sentir que é um cabelo. Na pele, por isso que as pessoas que não enxergam, normalmente enxergam muito bem com as mãos, porque o tato, ele diz muito sobre o que nós estamos pegando. Então, um animalzinho, um bombril, então tudo tem uma textura característica. Então, normalmente, quem usa muito as mãos, assim, quem tem uma sensibilidade maior, consegue identificar quase tudo com as mãos. Interessante, né? E aí vocês vão fazer a atividadezinha ali da página 26. Na página 27 tem uma atividade em que vocês fariam com um colega. Vocês vão fazer isso aqui com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o primo, com quem tiver ali e faça essa atividade com vocês. Aqui vocês vão visualizar os itens que tem aqui, vão memorizar rapidamente. A mamãe, o papai, o irmão, quem vai fechar a apostila e vocês vão dizer o máximo de coisas que vocês se lembram. Anotem aqui, pede pra mãe, pra quem estiver fazendo com vocês anotarem na apostila assim mesmo, para eu saber quantos objetos vocês se lembraram, beleza? E gente, de ciências era isso. Agora vamos lá para português. Lá em português agora, na página 40, nós vamos falar de caricatura. Bom, nós vínhamos falando de texto argumentativo, de artigo argumentativo, argumentativo, de opinião também. E esse foi o último, né? O texto de opinião e argumento de opinião, que inclusive vocês produziram, foi o último que nós estudamos. E agora nós vamos entrar em caricatura. Prof, mas tem continuidade nisso? Tem. Como assim? A caricatura, ela é uma forma de expressar opinião. Ela é um texto visual onde se expressa a opinião do artista sobre quem está sendo caricado. Como assim, prof? Na caricatura, ela é destacada, é colocada assim em evidência aquilo que a pessoa, por exemplo, vamos dizer, o Luciano Huck, que todo mundo já fala que o nariz dele é grande. Quando alguém produz uma caricatura sobre ele, a tendência é que as pessoas aumentem o nariz dele. Quando alguém é extremamente inteligente, as pessoas tendem a aumentar a cabeça. Então, a caricatura, ela evidencia aquilo que a pessoa já tem alguma coisa em evidência, tá? Então, vocês vão ver aqui que é um texto de humor. Raramente vai ser um texto de crítica, tá? De outra coisa além do humor. Assim como os cartoons, né? Consiste em um retrato que se destaca de forma exagerada com traços de um retrato. Então, ele é um retrato normal que exagera naquele ponto, tá? E pode-se dizer que é um texto opinativo, pois a caricatura revela uma opinião sobre a pessoa retratada, tá? Então, quem está produzindo aquela caricatura conhece aquela pessoa, ela precisa saber o seu gosto político, sobre, assim, vamos supor, se é um artista, sobre o que aquela pessoa tem ao seu redor, sobre as experiências dela, para ela poder fazer aquela caricatura representando de fato, para não ficar algo distorcido, algo aleatório, assim, né? Que não faz sentido. Então, para fazer sentido, quem está fazendo a caricatura precisa conhecer muito bem a pessoa, o contexto geral, assim como eu falei em história na outra aula, precisa conhecer todos os aspectos que permeiam, que rodeiam aquela pessoa que ela está sendo caricada, tá?
E aí vocês vão fazer as atividades que tem ali e vocês vão ler um texto. Vai ser uma interpretação de texto ali na página 42, que fala também da caricatura que tá lá na página anterior, tá bom? Então, interpretação de texto, interpretação de texto, interpretação de texto. Eu adoro interpretação de texto porque eu quero que vocês interpretem texto, tá? E aí vocês vão ver aqui terminações. Na página 43 vai estar falando de terminações. Terminações, lá atrás nós falamos de entardecer, que nós colocávamos o ser no final. Então aqui nós estamos colocando no final o ista e o eiro. Como assim, prof? Nós temos uma profissão e nós temos um profissional. A profissão, o que é a profissão? Profissão é aquilo que é um trabalho, é algo que alguém escolhe para fazer. Então, nós temos aqui o jornalista, o desenhista, o cartunista, o chargista. Essas palavras são as profissões, tá? Eles são profissionais que exercem, que desenham, que produzem cartoon, que produzem charge, tá? Então, nós colocamos ali no finalzinho o ista, quando ele é a profissão dele, tá bom? Então, é o sentido de ocupação, tá? Por isso que ele tem nesse pronome no final ali, presente no nome de diversas profissões. Ainda tem ali o cientista, o florista, tem outras profissões que têm essa terminação, que não estão citadas ali em cima, tá? E também temos o eiro. Tem o jardineiro, tem o porteiro, tem o verdureiro, tem o jornaleiro, que também é uma terminação de profissionais, de pessoas que estão exercendo a função de, tá? E era isso também, atividade de português. Agora, vamos lá para matemática hoje, que hoje tem 3 matérias, hoje eu não facilitei, não. Vamos lá. Matemática, lá na página 46, vamos falar de proporcionalidade e divisão em partes iguais. Vocês vão ver ali na página 47 uma receita de massinha. Acredito que vocês já tenham feito massinha antes, a slime não deu certo, gente. Tentei de todas as formas fazer com que desse certo e não deu. Fiquei frustradíssima porque eu queria que tivesse dado certo. Aí aqui agora vai ter uma receita de massinha. Eu vou tentar fazer, tá? Mas antes de gravar o vídeo, eu vou tentar fazer. Porque outra vez eu fui gravar slime já e fazer, não deu certo. Só me magoei. Então aqui eu vou tentar fazer, se der certo eu encaminho para vocês o vídeo, para vocês também fazerem essa receita. Mas por que tem essa receita de massinha aqui, gente? Porque é uma receita onde ele vai te dar as quantidades exatas para formar aquilo. Se você seguir exatamente essas quantidades, essas porções do que se pede, você vai ter aquele produto que ele garante que no final chega, tá? Mas, prof, estava olhando aqui que 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 3 colheres de sopa de óleo e corante, talvez seja muito. Eu acho que vai dar muita massinha. Eu não queria fazer tanto, não vou fazer, então vai. Como, prof? Eu não sei, como que eu vou fazer 1 xícara? Eu não posso fazer. Aqui eu só tenho a receita para fazer assim. Não. Por isso que nós vamos trabalhar essa proporcionalidade e a divisão em partes iguais. Gente, aqui nós temos a opção de fazer meia receita. Como assim? Eu vou pegar agora todos esses valores que eu tenho aqui e vamos dividir por 2. Porque quando nós queremos metade, nós dividimos por 2. Então, eu quero fazer só meia receita de massinha. Então, eu vou usar quanto? De 1 xícara de sal. Dividido por... nós vamos pegar 1 xícara inteira e vamos dividir por 2. Então, nós vamos ter 2 partes. Então, vamos ter meia xícara, nós vamos utilizar só, tá? Nós só vamos usar meia xícara ao invés de 1. Então, separa lá, meia xícara. 4 xícaras de farinha de trigo, divide por 2. 4 dividido por 2. Temos 2 partes com 2, então nós vamos usar uma delas.
2 xícaras de farinha de trigo. 1,5 xícaras de água. Poxa vida, hein, prof? Agora tu dificultou a minha vida. Como é que eu vou saber agora 1,5 xícaras? É assim. Vocês vão pegar 1,5 xícaras. Vão encher 1,5 xícaras. E aí, vocês vão pegar agora e vão dividir por 2. Como é que se faz isso? Lá na prática, vocês podem virar tudo dentro de um copo d'água, os dois assim, ó, e derramar metade daquela água. É uma coisa que visualmente vocês chegaram ao resultado final da mesma forma. Vocês não anotaram em números, mas visualmente vocês conseguiram chegar à metade, porque vocês fizeram o quê? Juntaram tudo e dividiram por 2. Então aqui quando nós temos 1,5 xícaras de água, nós não temos o ml certo, não temos aqui 150 ml de água. Então, aqui nesse caso, normalmente vai chegar em 3/4 de xícara. Então, em vez de usar 1,5 xícara, vocês vão usar 3/4 de xícara, que é quase 1 xícara inteira, vai faltar 1/4 só de xícara. 3 colheres de sopa de óleo, mesmo caso, vão usar 1 colher normal. E como é que eu vou dividir agora, prof? Meia, porque 3 dividido por 2 é 1,5. Então, vocês vão dividir ali bem certinho, 1 colher cheia e 1 colher pela metadinha, vocês vão ter a metade. E o corante vocês vão fazer da quantidade que for necessária. Então, vocês produziram com exatamente meia receita. Mas, prof, eu queria dobrar. Queria fazer mais massinha, não queria fazer só isso. Queria fazer 2 receitas. Mas não dá, porque eu só tenho, então eu vou fazer uma primeiro, depois fazer outra. Não precisa, pode fazer tudo de uma vez só. Como? Multiplicando por 2. 1 xícara de sal. 1 xícara vezes 2? 2. 2 xícaras de sal. 4 xícaras de farinha de trigo. 4 vezes 2, 8. Então, isso são as proporcionalidades e as divisões por partes iguais. Se eu quero fazer meia receita daquilo, eu divido. Se eu quero fazer o dobro, eu multiplico, tá? Então, assim como vocês vão percebendo aqui nos outros exemplos que tem na apostila de vocês. Tá, aqui agora na página 48, tem mais um exemplo para nós falarmos sobre essa proporcionalidade, tá? E a divisão em partes iguais. Vai ter um exemplo da massa de modelar que custa R$3, 6 unidades. Então ali vai estar pedindo para calcular o valor de 18 unidades. Como é que eu vou fazer isso, prof? Eu vou calcular. Então, se eu tenho 6 unidades custando R$3, eu vou ter que calcular os 2 valores, tá? 6 para 18, então houve um acréscimo, aumentou a quantidade do produto, logo o valor vai crescer também, tá? Então essa é a proporcionalidade. Quando um valor cresce, o outro também vai crescer. Nunca vai crescer só um valor, sempre os dois vão crescer ao mesmo tempo, juntos, tá? Então ali, nós vamos calcular. Se nós sabemos que 6 massinhas custam R$3, como é que nós vamos descobrir quanto custam 18 massinhas? Multiplicando, tá? Quantas vezes nós calculamos o 6 para chegar no 18? Quantas vezes 6 dá 18? Vamos pegar a tabuadinha do 6. Quantas vezes 6 eu tenho 18? 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Então, 3 vezes eu multipliquei. 3 vezes a quantidade de massinhas que eu já tinha ali. 3 vezes 6. Então, 3 vezes 6, chegamos a 18. Agora, lá no valor que custava R$3, também vou multiplicar por 3. 3 vezes 3 vezes R$3. Respira, Celi. R$3 vezes 3. Por que 3? Porque 3 é o triplo da quantidade que nós queríamos, que nós tínhamos, que agora a apostila pede. 3 vezes 3, R$9. Então, nós sabemos que 6 massinhas custam R$3 e que 18 massinhas é o triplo, então custa R$9,
tá? Mas agora, se eu quero saber quanto custa menos de 6 massinhas, eu não quero 6 massinhas, eu quero só 2. Como é que eu vou dividir? Exatamente da mesma forma, tá? Mas sem fazer multiplicação, agora nós vamos fazer uma divisão. Nós vamos pegar 6. Quanto que eu tenho que dividir 6 por quanto para chegar em 2? 6 dividido por quanto dá 2? 3 também. 6 dividido por 3, 2. Então, nós já sabemos que o valor de R$3, nós também vamos precisar dividir por 3, tá? 3 dividido por 3 igual a 1. Então, nós vamos ter 2 massinhas custando R$1, quando 6 massinhas custam 3, certo? Esta é a proporcionalidade, gente. Quando um valor cresce, o outro cresce. E a divisão por partes iguais, quando um valor reduz, quando um valor é dividido, ele também vai ser dividido, os dois, tá? Deixa eu ver. Ai, me veio uma explicação e sumiu. Desculpa. Então é isso. Quando nós queremos saber a proporcionalidade ali, nós vamos aumentar. Divisão em partes iguais, vamos reduzir, vamos dividir, tá? Então, vamos continuando. Aqui tem uma receita de bolo sem farinha. Vocês vão ler essa receita aqui e vão fazer as atividadezinhas que se pedem aqui embaixo, tá? Mas se alguém quiser fazer essa receita aí para tentar na casa de vocês, podem ficar bem à vontade para tentar, tá bom? E aí, vocês vão fazer essas atividadezinhas que tem aqui até a página 52. Surgindo dúvidas no decorrer de qualquer atividade, de qualquer matéria, vocês podem mandar mensagem para a Pro que eu respondo, tá bom? Não esqueçam da apostila lá na escola amanhã. Tentarei corrigir o mais brevemente possível. E fiquem bem, até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau!